Glória a Deus. Nesta hora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Aqui nas cartas Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1 a seguir, que diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas aos povos, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3 diz assim: Este quase a hora 9 do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, diante de Deus. A palavra de Deus nos mostra o qual que este homem Cornélio, gentil, o qual que ele, a palavra de Deus dizia que ele era temente a Deus, ajudava o seu próximo, e sempre em contínuo orava a Deus, e ajudava sempre os necessitados. Hoje estaremos trazendo essa palavra ao seu coração. Tem muitas pessoas que dizem que cada vez que nós passamos as coisas que nesse mundo, nós estamos formando o céu, que nós já de alcançar a salvação. E outros diz dessa maneira: Deus nos ama, eu sou bom, e eu sempre faço caridade às pessoas, ajudo o meu próximo em contínuo, e sou temente a Deus. Tem muitas pessoas que falam dessa maneira, mas tem esquecido o Salvador, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos revela para nós ter a nossa salvação, nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Você prova, pregador? Eu não provo, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, prova. Vamos meditar dentro da palavra de Deus, vamos examinar as Escrituras. Se você pensa dessa maneira que eu falei, vamos examinar as Escrituras, para você não passar despercebido, para você nunca mais falar essas palavras, esse pensamento que você tem na sua mente. Você fala, para ter a salvação, nós devemos fazer o bem ao nosso próximo. Assim como o islamismo, que o Deus deles é o Allah, atual hoje é Irã. Eles falam que não existe Jesus. Misericórdia. Outros dizem
que não acreditam nisso. Você vai entender. Você que tem uma Bíblia na tua casa, vamos examinar as Escrituras. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Para nós se aproximar de Deus, para nós ter a nossa salvação, não é errado de nós ajudar o nosso próximo. Não é errado. A Bíblia nos fala que nós devemos ajudar os necessitados. É bom ajudar. Eu falo pela minha experiência, quando eu tenho condições, eu ajudo alguém, não olhando para me receber de volta, não, porque eu sei, eu ajudando meu próximo, Deus vai me abençoar, Deus vai agir na minha vida, Deus vai fazer que eu possa alcançar o meu objetivo. Mas, de outro lado, tem uma raça incrédula, que não acredita em Jesus, que não acredita em Deus, é ateu. Eu tenho um primo, quando eu converso com ele, ele diz: primo Donizete, não adianta você falar isso para mim, porque eu não acredito. Eu sempre tenho visto isso também. Quando eu vou dar um folheto para alguém, uns falam: eu tenho minha religião. Outros falam: eu não acredito nisso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz com a sua palavra, dizendo: aonde, para nós se aproximar de Deus, nós temos que se aproximar primeiro de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou, Jesus disse dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, primeiro nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Não tem outra saída. Se você continua fazendo o bem para o próximo, você pensando que você vai ter sua salvação, você está perdido. Você vai enfrentar a ira de Deus. Assim como Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. O homem em contínuo orava a Deus. O homem da corte italiana, gentil, que não é da linhagem de Israel, é gentil, como nós também é gentil, mas a palavra de Deus nos diz que ele é temente a Deus e vivia ajudando o seu próximo. Eu estou trazendo essa palavra para você entender, para você tirar esse pensamento da sua mente. Você fala que é só ajudar o próximo, você vai ter sua salvação. Não é só isso não. Você tem que entregar sua vida a Jesus Cristo, fazer um compromisso com Ele, para você alcançar a sua salvação. Assim como não adianta ter só obra, não adianta fazer esmola, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, fazer um compromisso com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso salvador, o nosso libertador, o nosso mediador, o nosso médico, o nosso advogado. Aleluia! Jesus está voltando. E se você continuar com esse pensamento errôneo, pensamento negativo, que é negativo,
você vai enfrentar a ira de Deus, você vai enfrentar a condenação em vossas vidas, porque a palavra de Deus nos diz, quando chegar a esta fase, porque o Filho do Homem está às portas. Quem é o Filho? Jesus. Quem é o homem? Deus, nosso Pai, o nosso mediador. A palavra de Deus nos diz que o único que é mediador é Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Não vai por esse lado. Quanta seita tem por aí ensinando palavras erradas, ensinando palavras que não vai levar você lugar algum, vai levar você direto para o inferno. E depois do inferno, a Bíblia nos fala em Apocalipse, até o inferno não vai escapar, vai ser lançado tudo, os ímpios, Satanás, os espíritos das trevas e o inferno no lago de fogo. O inferno não vai escapar. Fosse você, eu não estou trazendo medo para você não, estou trazendo uma alerta para você entender o valor que você tem, o qual que Deus tem colocado na sua mão e você não tem valorizado. O que nós não temos valorizado? A sua vida. A sua vida. Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem temente a Deus. Ó abençoado. Cornélio era uma pessoa que buscava a Deus. Era temente com a palavra de Deus. Mas ele não tinha Jesus na vida dele. A palavra de Deus nos diz, você pode examinar nessa passagem bíblica, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Você que tem uma Bíblia na tua casa, examina as Escrituras, medita, conhece a história do homem de Deus, Cornélio. O homem, tanto ele como a sua casa, os seus criados, fez um compromisso com a sua palavra, entregando sua vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que quando Deus deu uma visão para ele, o anjo de Deus se aproximou dele, dizendo: Cornélio, a sua esmola, as suas orações, tu tens subido ao céu. Deus tem contemplado, Deus tem visto o seu clamor, a sua sinceridade. Mas falta uma coisa de ti: manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. Se ele não tivesse entregado a sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela que o anjo de Deus diz para ele dessa maneira: manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. E a palavra de Deus nos diz que ele mandou chamar Cornélio, deu ordenança para o seu criado, para chamar Simão, por sobrenome Pedro. E ele, o criado, foi até na casa de Pedro, e Pedro foi até na casa dele e anunciou Jesus na vida dele, e fez um compromisso, e fez um apelo para ele, para Cornélio. E Cornélio ouviu todas as palavras do homem de Deus Pedro. E a palavra de Deus nos fala, não só Cornélio entregou a vida a Jesus, não, mas sim toda a sua casa, toda a sua casa.
entregou sua vida a Jesus Cristo. E se eles não tivessem entregado a sua vida a Jesus Cristo, seria inútil, seria ilusão, pelas aquelas bondades que ele fazia, aquele temor a Deus. Primeiro, nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, do qual que eu falei, para nós se aproximar de Deus. Primeiro, nós devemos se aproximar de Jesus. Eu referi que na Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, você que tem uma Bíblia na tua casa, eu chamo a atenção de você com a palavra de Deus. Examina as Escrituras. Muitos heréticos estão espalhados por aí. Muitas pessoas trazem palavras erradas aos seus ouvidos, e você tem pegado. Fuja das palavras heréticas, porque os heréticos não vão herdar o reino do céu, mas aquele que anda com sinceridade, que anda com temor, que anda com obediência à palavra de Deus, entregando sua vida a Jesus Cristo, o qual que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você, como mediador. E você não tem valorizado o valor que você tem. Você não tem entregado sua vida por inteiro, de corpo e alma e espírito, a Jesus Cristo. Aí você morre, aí vai fazer aquela missa do sétimo dia, vai tirar do purgatório, que não tem nada disso dentro da palavra de Deus. Tem muitos heréticos. Eu estou trazendo essa palavra para você examinar as Escrituras, trazendo à tona a palavra de Deus ao seu coração. Não adianta você só fazer o bem. Não precisa ir para a igreja, não. Você tem falado isso. Você tem falado todas essas palavras. Você tem falado essas heresias ao seu coração. Não precisa ir para a igreja. Eu posso buscar Deus na minha casa. Eu posso buscar Jesus na minha casa. Você tem falado isso? Quantas vezes que você tem falado isso? E Jesus, no grande dia, você vai prestar conta. Você vai prestar conta das palavras que você tem dirigido através desse corpo. Esse corpo imortal, que não tem solução. Do pó veio, do pó tornará. Que não vai levar nada que você tem. E você tem valorizado. Eu faço apelo com a sua vida, para você alcançar a salvação. É só você se aproximar de Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai a Deus, e Ele chegará a vós. A palavra de Deus nos revela, quando nós se aproximamos de Jesus Cristo, nós se aproximamos de Deus, através de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Para nós ter a salvação, nós temos que fazer isso, entregando nossas vidas a Jesus Cristo, não olhando por esse lado, do qual que muitos têm olhado, que muitos têm falado, é só fazer o bem. Continua dessa maneira, continua dessa tese que você tem na sua mente, e você vai prestar conta com Deus. Você vai prestar conta no grande dia do Senhor. Aí depois nesse dia você vai dizer: Senhor, eu ajudei meu próximo,
eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas meu servo estava lá. Deus vai falar dessa maneira: o meu servo estava lá, trazendo a minha palavra ao seu coração, e você não deu crédito, você não valorizou a palavra que ele falou. Aí será tarde, aí será angustioso, aí será triste na sua vida. Aí você vai olhar para um lado, olhar para o outro lado, não vê uma solução em vossas vidas, a não ser a condenação, a não ser enfrentar a ira de Deus. Enquanto Deus está dando oportunidade, hoje, a oportunidade é hoje, é agora, é agora. A oportunidade não deixe para depois, não, mas abraça a causa, abraça do qual que Deus quer colocar nas suas mãos, a coroa da vida, o qual que muitos alcançaram e outros não alcançou. Quantas pessoas que eu tenho fazido apelo, quantas pessoas que eu tenho fazido apelo, e muitos não entregou sua vida, não aceitou o apelo do qual que eu tenho fazido. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquire. Chama Jesus na sua vida, faz um compromisso com Ele, entregando sua vida a Jesus, fazendo uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Ele vai encarregar para agir na sua vida, e o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida, do qual em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos examinar essa escritura? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus está sempre ao seu lado. Ele primeiro bate na sua porta, que é o seu coração, e ele espera que você venha convidar ele. Ele não é invasor, assim como os espíritos das trevas. Os espíritos das trevas é invasor. Ele entra, ele invade, ele ataca. Mas o Espírito Santo de Deus não é invasor, ele é educado, sensível. Ele primeiro bate na porta e espera você abrir. O que eu quero falar contigo? Ele primeiro bate na porta, ele dá o lugar, ele fala contigo, que você possa abrir. Aliás, ou você dá um lugar ao Espírito Santo. Aí quando você dá um lugar ao Espírito Santo, aí sim você vai ter uma mudança na sua vida. O qual que você tem falado: ninguém pode mudar a minha vida. Sim, pode. O Espírito Santo de Deus muda o caráter do ser humano. O Espírito Santo de Deus faça uma mudança radical, uma mudança transformadora em vossas vidas. Às vezes você tem falado: ninguém pode mudar a minha vida. Pode sim, se você querer. Se você realmente querer, o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, porque o único que pode nos transformar e fazer algo em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, o qual que muitos heréticos por aí estão dizendo que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, sabendo que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Misericórdia. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Se você morrer hoje da maneira que você está, sem você ter entregado sua vida a Jesus, você morrer hoje, você vai para um lugar por nome de Hades, que é o próprio inferno. Aí será
range de dente, angústia, aflição, agonia, eternamente em vossas vidas. Aceita Jesus, faz um compromisso com Jesus Cristo, desde que Ele venha governar a sua vida, reinar a sua vida. Jesus, se Ele não governar a sua vida, se você não querer, você vai enfrentar a ira de Deus. Jesus está voltando, e Ele quer que você possa entregar sua vida a Ele, para que Ele possa agir, para o seu abençoado. A palavra de Deus nos fala: Cornélio entregou sua vida a Jesus Cristo, deixou que Jesus viesse governar sua vida. Ele pensou muito e entregou sua vida a Jesus. E se ele não tivesse entregado sua vida, toda aquela bondade que ele fazia era inútil. Mas ele nem pensou uma vez, mas foi entregando sua vida a Jesus Cristo, porque o único que pode fazer a nossa salvação, adquirir a salvação, é Jesus. Não é só fazer o bem. Muitas pessoas têm falado isso, é só fazer o bem. Deus nos ama. Eu sou bem, eu pratico o bem, eu faço o bem para o meu próximo. Não é só fazer o bem não, viu? Você está enganado. Você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus. E se você continuar com esse pensamento errôneo de só fazer o bem, você estará condenado. Vai enfrentar a condenação eterna em vossas vidas. Aí terá duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Essa morte física não é ruim, mas o ruim é a segunda morte. A segunda morte é aquele que não entregou sua vida a Jesus. E aquele que entregou sua vida a Jesus teve uma só morte e alcança a vida eterna. Que o único que nos dá a vida eterna é Jesus Cristo. Jesus é o que nos faça nos alcançar a vida eterna. Sai desta vida para a vida eterna após a morte. Esta vida é passageira, mas a verdadeira, eternamente, é quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Saem desta vida, da morte para a vida. Saem desta vida física e da morte, após a morte, a vida eterna. Aí quando não entrega sua vida a Jesus, aí vai enfrentar a segunda morte, a morte espiritual, que é mais dolorosa, mais sofrimento, mais angustioso, que vai enfrentar a ira de Deus e será lançado no lago de fogo, do qual que eu falei antes. Aí será jogado o ímpio. Quem é o ímpio? É nós, que não entregou nossas vidas a Jesus e morreu sem Jesus na vida dele. Aí será lançado Satanás, os espíritos das trevas, os ímpios e o inferno, no lago de fogo, aonde que o fogo não se apaga e o bicho não se consome. Vai estar sofrendo eternamente em vossas vidas. Pensa bem. Pensa bem. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquire a vida eterna. Peça a Jesus
Como que eu posso pedir a Jesus a vida eterna? É você entregar sua vida a Jesus. Eu estou fazendo apelo para você entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa fugir da condenação, a condenação eterna, que você não venha enfrentar a segunda morte, mas que você venha sair desta vida após a morte, a vida eterna. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Cornélio entregou sua vida, e a sua casa entregou sua vida a Jesus, e deixou que Jesus viesse governar, reinar a vida dele. Assim como eu também, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu deixo a minha vida, que Jesus vem governar a minha vida, vem reinar a minha vida. E eu posso morrer ou daqui um minuto, ou daqui uma hora, daqui um dia, não sei. Mas quando eu sair desta vida, após a morte, a vida eterna, vou alcançar após a morte a vida eterna. Eu deixo essa palavra ao seu coração a esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo da vossa alma, que é o Satanás, ele vive nos acusando dia e noite, não deixe, mas adquire a salvação em vossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Espírito Santo do Senhor Labachuricanto it bagachai de couvanai juiz de manto de canto de couve de raço. Ó meu Senhor, que só possa agir, que o Espírito Santo de Deus vem falar fortemente ao coração dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus.